Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa e que estejam se cuidando. Bom, vamos começar aqui a falar sobre atomística. Na verdade, continuar falando, porque eu já mandei para vocês as aulas 1 e 2. Nessa aula, eu quero falar para vocês sobre as principais características de um átomo. O átomo é a unidade básica que vai constituir a matéria. Nós já vimos que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria, certo? Agora a gente vai ver como é que esse átomo, ou seja, como é que essa matéria é constituída primariamente. Bom, o átomo, passou por vários estudos, né? Já passei para vocês sobre os modelos atômicos. E o modelo de Rutherford e Bohr é o mais utilizado, mais atual, né, em relação ao modelo atômico, e ele é constituído por uma parte que é chamada de núcleo. Nesse núcleo ficam os prótons e os nêutrons, onde prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga, ele fica aqui justamente para estabilizar essa carga positiva dos prótons, e girando aqui numa órbita chamada de camada eletrônica, e girando aqui, o conjunto dessas camadas eletrônicas vão constituir a eletrosfera. Girando aqui ficam os elétrons, que é quem tem carga negativa, certo? Quando a gente estuda um átomo, a gente estuda então o núcleo e suas partículas, e estudamos a eletrosfera e os elétrons. As camadas da eletrosfera, por convenção química, são K, L, M, N, O, P e Q, certo? Cada uma dessas camadas vai comportar um número máximo de elétrons. A camada K vai ser 2, L8, 18, 32, 32, 18 e 8. Por enquanto, nós não vamos falar sobre a eletrosfera ainda. Vamos falar primeiro sobre o núcleo. Quem fica aqui no núcleo não são prótons e nêutrons? Já foi descoberto, já foi falado que toda a massa atômica ela fica concentrada nessa região de núcleo aqui. Por quê? Porque a massa dos elétrons é muito pequena. Ela é como se você divide a massa do átomo, do próton, é 1. E a do elétron é 1 dividido por 1836. Então, ela é muito pequenininha, muito irrelevante aqui. Então, quando a gente vai somar e procurar a massa atômica, ou seja, a massa desse átomo, eu vou somar massa representada pela letra A, eu vou somar a massa dos prótons mais dos nêutrons. Tanto os prótons como os nêutrons têm massa atômica 1. Então, cada unidade positiva aqui tem 1, certo? E cada unidade neutra aqui também tem massa 1. Então, basta eu contar quantas unidades eu tenho ao todo aqui, de cargas positivas e de cargas neutras, certo? Se a gente for calcular, então, o número de prótons, o número de nêutrons ou o número de massa, basta eu utilizar essa fórmula aqui. Os exercícios sempre vão te fornecer 2 desses valores e você vai utilizar a fórmula para poder calcular o terceiro valor, certo? Então, além disso, nós vamos falar sobre número atômico. O que é número atômico? Nós não temos a nossa identidade que nos representa, que nos identifica. O número atômico é quem vai identificar o átomo. E ele é sempre determinado pelo número de prótons, pela carga positiva. Então, o número atômico é representado pela letra Z e é sempre igual ao número de prótons, certo? Um conjunto de átomos iguais vai formar o que a gente chama de elementos químicos. Eu tenho só um átomo de oxigênio na natureza? Não. Eu tenho só um átomo de hidrogênio ou de carbono? Também não. Então, o conjunto de átomos iguais eu vou chamar de elementos químicos. A tabela periódica, ela traz todos os elementos químicos encontrados na natureza
ou aqueles que foram produzidos em laboratório já com todas as especificações que você precisa saber. Tanto o número de massa, quanto o número atômico, tanto a distribuição eletrônica, certo? Esses dados já estão na tabela e o que você precisa aprender é como utilizar essa tabela, certo? Não tem mais a obrigatoriedade de você saber isso de cor, mas você precisa saber como utilizar os dados que essa tabela te fornece. Quem organizou a tabela periódica com o modelo que tem hoje foi um cientista chamado Mendeleev. Mendeleev ele organizou a tabela periódica de acordo com seu número atômico e essa tabela ela é dividida em períodos e famílias. O que faz com que ele colocasse cada elemento nesse local específico da tabela? As características que cada um desses elementos vai apresentar, certo? Ela é dividida em períodos horizontalmente e família verticalmente. Por enquanto, eu quero que vocês se atenham ao número de massa e ao número atômico. E nós vamos aprender através de exercícios como é que você vai calcular a massa e como é que você vai saber o número atômico de um determinado elemento químico citado em algum exercício. No exercício que eu passei para vocês na aula dessa semana, vocês deveriam relacionar o nome do cientista ou do filósofo à descoberta que está aqui, certo? Aí eu coloquei para vocês uma imagem onde falava da evolução dos principais cientistas em relação ao modelo atômico. E nesse modelo atômico que eu coloquei para vocês aqui, não falava da descoberta do nêutron, mas falava quais eram os princípios de Demócrito, falava de Thomson, Rutherford e Dalton. Então, para a gente corrigir essa atividade, vamos analisar o que o exercício nos forneceu. Como é que vai ficar a relação, então? O único que não tinha falado aí é de Chadwick, né? Então, ele é o descobridor do nêutron, que é uma partícula que tem carga nula, ou seja, não tem carga elétrica, que serve para estabilizar o núcleo lá que tem carga positiva. De quem é o modelo atômico semelhante a uma bola de bilhar? Quem falava isso? Dalton, né? Que é a letra D. Quem foi que fez o modelo atômico que era semelhante a um pudim de passas? Letra B, Thomson. Quem foi o primeiro a utilizar a palavra átomo? Ele era cientista? Não, ele era um filósofo chamado Demócrito. Então, letra A. Quem criou o modelo atômico semelhante ao sistema solar? Rutherford. Então, ficamos com essa sequência aqui. E, D, B, A e C. Certo? Na 2, fica mais evidente o que eu acabei de falar para vocês a respeito dos modelos atômicos. Ó. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio. Bom, o exercício te forneceu o símbolo desse elemento químico. Mercúrio não tem nada a ver com Hg, né, gente? Porém, alguns elementos realmente não tem, porque a tabela periódica ela não é em português, ela é em latim, tá? E em latim, o nome Hg corresponde, o símbolo Hg corresponde com o nome desse elemento em latim, tá? Depois, quando eu for falar com vocês sobre tabela periódica, a gente vai comentar todos esses dados, ok? Bom, ele te forneceu o número atômico, que é 80, e te forneceu o número de massa, que é 200. E o exercício te perguntou o número de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos relembrar, o que eu disse a vocês? Que prótons é sempre igual ao número atômico. Então, Z
é igual a P. E quanto que é Z aqui? Que é igual a 80, certo? E o número de massa? É 200, não é? Qual que é a fórmula para calcular a massa? A é igual a P mais N. O exercício já te forneceu a massa, que é 200. E te forneceu o número de prótons, que é 80. Então, basta você agora calcular quanto vale os nêutrons. Se eu tenho uma incógnita de cada igualdade, eu preciso isolar ela para que eu possa encontrar esse valor, né? Então, ela está de cada igualdade e eu quero isolar, vou passar esse 80 para o outro lado da igualdade. Se eu mudo de lado, eu tenho que mudar a carga, não é? Se aqui estava positiva, eu vou passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 200 menos 80, que é igual a N. 200 menos 80, 120. Então, quanto que vale cada nêutron? 120 unidades. Para ficar bonitinho, organizadinho, vamos trocar os lados aqui. Se eu trocar os dois lados, eu não preciso mexer no sinal, né? Então, vai ficar N igual a 120 unidades. Certo? E o número de elétrons? Pessoal, os átomos no seu estado fundamental são sempre nêutrons. Só vai ter diferença no número de prótons e elétrons quando esse átomo apresentar carga elétrica. E essa carga vem representada geralmente assim, ó. Aí a massa fica no cantinho de cá. A massa é sempre o maior valor, tá? Para você que ficou em dúvida, mas como é que eu vou saber qual que é a massa aqui? Sempre o maior valor é da massa, porque você não tem que somar prótons e nêutrons. Então, menor refere-se ao número atômico ou número de prótons e o maior refere-se à massa. Se por um acaso esse átomo ele tivesse carga elétrica, essa carga viria aqui, ó, ou mais ou menos um número X, certo? Aí você poderia entender que ele não está neutro, mas como esse átomo aqui não apresentou carga elétrica, ele não é um íon, ele é um átomo neutro. Qual é a diferença entre átomos neutros, ou seja, no seu estado fundamental, ou íons? Átomos neutros têm carga nula, carga positiva igual a carga negativa, e íons vão apresentar carga elétrica porque há transferência de elétrons. Dois átomos diferentes vão transferir elétrons um para o outro. Neste caso, um vai ganhar elétrons e o outro vai perder. Nesse caso, um vai virar cátion e o outro ânion. Mas essa aula eu vou explicar para vocês separadamente, tá? Presta atenção aqui então. O exercício me perguntou o número de prótons, que então é 80, porque é o número atômico. Se eu tenho 80 prótons e eu disse para vocês que ele é neutro, então também ele vai ter 80 elétrons. E o número de nêutrons a gente já encontrou que é 120. No texto da pergunta falou respectivamente número de prótons, nêutrons e elétrons. Então vai ficar 80, 120 e 80. Muito cuidado com essa palavrinha respectivamente, porque ela quer dizer nesta ordem, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.